Irmãos, vamos abrir em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo de número 6. O quinto e o sexto selos nós veremos, mas nós veremos, na verdade, hoje, aprofundado o quinto e o sexto selos, só que nós vamos passar um pouco sobre cada selo. Então, hoje nós veremos os 6 selos. O tema da nossa lição, que você tem aí na folha, é o estado dos mortos e o julgamento dos ímpios. O quinto e o sexto selo, coloquei ali para facilitar, o estado dos mortos e o julgamento dos ímpios. Ok, antes de nós lermos aqui o texto bíblico, nós temos aqui um assunto que o livro do Apocalipse tem temas difíceis para a compreensão. Por quê? Porque é um livro enigmático. É um livro que exige de nós um esforço para compreendermos aquilo que está sendo revelado para nós. Outros livros na Bíblia também são assim, como o livro de Jó, o livro de Provérbios, Eclesiastes, são livros que contêm revelações, mas que são revelações que elas precisam ser desvendadas, entendidas, com profundidade. Então, é preciso um esforço dos irmãos, tanto em oração, quanto de estudo pessoal, nas lições que nós estamos enviando durante a semana, para que os irmãos leiam e procurem compreender aquilo que nós vamos trazer aqui. Eu sei que é um assunto que alguns estão com dificuldade, às vezes, de entender. Se você estiver com dificuldade, eu gostaria que você fizesse perguntas. Às vezes as pessoas me fazem perguntas à parte, não tem problema, você pode fazer perguntas à parte ou mandar perguntas depois, mas se você vê que vai contribuir para a nossa aula, faça perguntas para que fique bem claro aqui o assunto que nós estamos tratando. Então, antes de nós lermos, eu quero passar aqui o próximo slide. Ok. Então, uma pergunta que me foi feita. Os selos, eles já foram abertos? Então, são 6 selos, do livro da história. E essa pergunta ela me foi feita. Os selos, eles já foram abertos? E a resposta é sim. Os selos, eles já foram abertos. Quando eles foram abertos? Logo após a ressurreição de Cristo, Cristo subiu aos céus, e quando ele chegou aos céus, o Cordeiro digno tomou o livro das mãos do Pai, e ele já começou a abrir os selos. Então, os selos, eles já foram abertos. Essa é um ponto importante para nós. Esses selos, bem como todo o livro do Apocalipse, eles são dirigidos primeiramente a quem? Às 7 igrejas. Lembra que Apocalipse conta a mesma história 7 vezes por 7 ângulos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a história da igreja contada na visão daquilo que acontece aqui na terra com a igreja. Depois nós temos a visão daquilo que acontece nos céus. Então, nós estamos no segundo quadro, estamos na segunda visão. Então, os selos, eles já foram abertos? Eles já foram abertos. Eles falam para quem? Eles falam para as 7 igrejas. Só que eles também falam para nós. Por quê? Porque as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas de todos os tempos, de todas as épocas. Os irmãos estão compreendendo isso? Nós vamos ver que os selos, eles são coisas que já estão acontecendo, a não ser o 6º selo que nós vamos ver hoje. Então, os selos, eles são coisas que já estão acontecendo por todo mundo. Só que eles não acontecem de maneira igual. Eles acontecem de maneiras diferentes
em diferentes partes do mundo. Ok, vai ficar claro, acho que mais claro durante quando a gente abrir aqui os outros, estudar os outros 2 selos que já foram abertos, que é o quinto e o sexto selos. Ele abriu cronologicamente, mas já estão abertos, então eles já estão acontecendo. Eles estão acontecendo pelo mundo inteiro, ao mesmo tempo. De maneira de intensidade, dependendo do lugar do mundo, mais intensamente. Dependendo do lugar do mundo, menos intensamente. Lembra lá, são 7 igrejas? As 7 igrejas, elas estão passando pelo mesmo momento histórico, elas estão no mesmo momento da história. Mas algumas estão passando por maior perseguição, outra por menor perseguição, tudo ali dentro de um grupinho, de um pequeno espaço de terra, ali na Ásia Menor. Então, as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas. Então, aquilo que é dito para elas, também é dito para nós. Então, essa é uma pergunta importante, né? Os selos eles já foram abertos? Já. É ordem cronológica? Não. O presbítero Manuel perguntou, já está acontecendo? Já. Ok? Qual o tempo da ação dos selos? Os selos eles vão agir desde a ascensão de Cristo, a subida dele aos céus, até a segunda vinda de Cristo. Os selos eles vão estar agindo até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai devolver o reino ao Pai. Mas os selos, eles são atos do Jesus rei. Então, enquanto ele reina, ele vai controlando essas ações desses selos. Então, está ali, né, o que significa a cruz. A primeira vinda de Cristo, e depois ali nós temos um desenho, que não dá para ver bem, mas é da segunda vinda de Cristo. Então, os selos, o tempo da ação dos selos, da primeira vinda até a segunda vinda de Jesus. Então, meus irmãos, os 4 primeiros selos, relembrando ali, os selos eles vão sendo abertos e vão vindo os cavalos e os cavaleiros. Então, os selos, nunca perca isso de vista, eles são atos de Jesus como rei. É a soberania de Deus, a soberania de Cristo. Atos de Jesus como rei. Então, não são coisas que acontecem à parte de Jesus, mas são coisas que vão acontecendo segundo a própria mão de Cristo. Cristo é que está no controle desses selos. O primeiro selo, ele vai falar sobre o Evangelho. Jesus e o Evangelho, o Espírito Santo. É o Evangelho que sai para vencer. Veja ali o capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Então, aqui fala a respeito do Evangelho. O Evangelho é este cavalo branco com o seu cavaleiro que sai vencendo e para vencer. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 24, onde vimos Jesus dizendo que o Evangelho será vitorioso, apesar de todas as investidas do inimigo contra a igreja. O Evangelho ele vai ser pregado em todas as nações, será um testemunho a todas as nações. Então é um cavalo branco. O branco sempre representa algo ligado à santificação de Deus e ao seu povo, e aos santos anjos. O cavaleiro ele tem um arco na mão. O arco é uma arma de Deus. Ele tem uma coroa, que é a palavra grega aqui se refere à coroa dos santos. É uma palavra diferente da coroa que é usada para o dragão. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, esse cavaleiro ele é o Evangelho. Qual
coisa que Jesus Cristo fez quando ele subiu aos céus? Abriu o livro e ele derramou sobre a igreja o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas por todas as nações, né? Primeiro a Judéia, Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, este evangelho está aqui dentro do primeiro selo, esse evangelho que sai vencendo e para vencer. Então, a primeira mensagem que Deus dá para a igreja, ou que Jesus dá para a igreja abrindo o primeiro selo é: a igreja será vitoriosa através da pregação do evangelho. O evangelho será vitorioso. Ok, queridos? Ficou claro isso? Nós temos um evangelho vitorioso. Basta pregarmos o evangelho. Ele vai cumprir o seu papel. Ele vai tocar o coração dos homens. Deus vai converter aqueles que têm que se converter. Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque está decretado, o selo já foi aberto. O segundo selo, nós vemos ali no slide, né? Terra sem paz, cristãos perseguidos, mortos, porém com paz. O segundo selo, vamos ver ali o segundo selo novamente. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então, o segundo selo, lembrando que esses 4 selos nós já estudamos, só estou repassando aqui rapidamente. O segundo selo é o quê? É aquilo que Jesus Cristo disse lá em Mateus capítulo 24. Sereis atribulados e vos matarão. Esse é o segundo selo. Então, os cristãos sendo perseguidos e mortos. Somente os cristãos? Não, mas o selo, ele é especialmente voltado para a igreja, né? A ação desse cavaleiro vermelho. Nós vimos que os cristãos, eles foram mortos no primeiro século. Mas só no primeiro século, irmãos? Não, os cristãos são mortos ainda hoje. Eu peguei aqui algumas... Vou pegar o celular aqui, porque está no celular, tá? Eu peguei algumas reportagens... Obrigado. Eu entro na igreja já coloco no modo avião para... Esse Google me denuncia, viu? Ok, então vamos ver aqui portas abertas. Portas abertas. Eu estou lendo o site da Portas Abertas. Cresce violência contra cristãos perseguidos. Com 4.305 cristãos mortos. Estou falando do ano passado, 2019. 1.847 igrejas e prédios cristãos atacados. 3.150 cristãos presos arbitrariamente. A igreja enfrenta violência como nunca antes. Então, a violência contra a igreja, a morte contra os cristãos, não foi só no primeiro século, é em todos os séculos. Mas a gente não vê muito no Brasil. A gente não vê no Brasil, mas não significa que não está acontecendo no mundo. É uma realidade. Ainda lendo o site da Portas Abertas. A violência a que os cristãos são submetidos por causa da fé aumentou no mundo de modo geral. No período coberto pela Lista Mundial da Perseguição 2019, 4.305 cristãos foram mortos por motivos relacionados à fé. Por que esses cristãos foram mortos? Simplesmente pelo fato deles serem cristãos. O evangelho é vitorioso, primeiro selo. Mas a igreja pode sofrer perseguição e morte. Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 9. Então essa mensagem ela está... de Apocalipse, ela está correlacionada
com a mensagem de Jesus. Bom, para não dizer que a gente é bairrista, vou ler o site aqui do Vaticano, que é um site católico, né, que vai englobar tudo. No ano passado, mais de 245 milhões de cristãos foram vítimas graves de perseguições em seus países. 245 milhões de cristãos perseguidos. Por motivos ligados à fé foram mortos 4.305 pessoas, 3.150 foram presas, condenadas e detidas em processo. Também foram atacadas 1.847 igrejas e edifícios cristãos. Então, milhões foram vítimas de perseguição. 4.000 foram mortos. Fora aqueles que foram feitos escravos, né? Deixa eu colocar novamente aqui no modo avião. Então, esse é o segundo selo. Terceiro selo. Próximo slide. Terceiro selo. Dificuldades de sobrevivência. Cristãos feitos escravos. Que é o terceiro selo. Vamos ver ali. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Aí a gente viu semana passada que essa palavra balança, na verdade, ela é jugo. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Aqui ele não está falando ainda de fome, mas ele está falando de dificuldades de sobrevivência. E ele faz aqui, coloca aqui uma separação entre comida de pobres e comida de ricos. A comida de pobres é a cevada e o trigo, e a comida de ricos é o azeite e o vinho. Qual era a medida que comia um escravo? Uma medida, né? Então, veja aí, ele coloca assim: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. O que ele está dizendo é: você vai trabalhar um dia inteiro para ter direito a uma porção de alimento. Ele está falando de quem? Primeiramente, dos cristãos que foram feitos escravos por causa da sua fé. Porque muitos cristãos, né, o pai era morto, a mãe e os filhos eram feitos escravos. Antes eles tinham tudo, mas agora eles têm que trabalhar o dia todo como escravos para ter direito a um prato de comida. E ainda é dada uma ordem a eles: não danifiqueis o azeite e o vinho, que é a comida dos ricos. Ou seja, os cristãos ainda não devem ser injustos para com os seus senhores. Há alimento, mas há dificuldades de sobrevivência. Então, esse é o terceiro selo. Tudo isso, as 7 igrejas sabiam muito bem, conheciam muito bem essa realidade. As 7 igrejas para quem João está escrevendo. O quarto selo: morte por meio de guerras, fome, peste e feras. Muitos cristãos foram mortos nas arenas de Roma. Então veja o quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, este sendo chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então, aqui, esse cavalo amarelo, ele recebe autoridade para matar. E ele mata como? Ele mata pela espada, pela fome, né, pela guerra ou pela fome, aqui sim a fome, pela mortandade, que é por meio de pestes ou de doenças, e por meio das feras da terra. Então, o inimigo, ele se levantou contra a igreja para tentar, muitas vezes, para tentar destruir mesmo a igreja. Muitos cristãos, sim, foram mortos
em levantes, né, em guerras contra a igreja, mas também por meio de fome, de pestes, e muitos cristãos foram mortos por feras nas arenas de Roma. Eu não vou me recordar o texto aqui, mas o próprio Paulo fala que ele lutou com feras. O que significa tudo isso até aqui, né? Porque nós vamos entrar no 5º e no 6º selos. Significa que o evangelho ele vai ser vitorioso, primeiramente. Ele saiu vencendo e para vencer. A igreja ela vai passar por momentos de perseguição e até morte. Jesus fala, né? Tudo aquilo que nós vimos aqui na introdução. Jesus fala sobre o ódio contra a igreja, todos os levantes do inimigo contra a igreja. Porém, apesar de tudo isso, o evangelho ele será vitorioso. E Jesus ele é soberano. Agora vem o 5º selo. O 5º selo, ele não olhe para a Bíblia ainda, olhe para cá primeiro. O 5º selo, ele não vai trazer nada sobre a terra. O 5º selo vai mostrar uma realidade. Qual a realidade? Bom, até agora a gente viu cristãos sendo mortos, feitos escravos, né, passando por todos esses sofrimentos. E esses cristãos que foram mortos, onde eles estão? É isso que vai mostrar o 5º selo. Esses cristãos que foram mortos por causa da fé, mortos por causa da fé, não por outro motivo. Não porque eram desonestos, não porque eram assassinos ou estupradores, mortos por causa da fé. Esses cristãos mortos por causa da fé, aonde eles estão? O que eles estão fazendo? Há esperança para eles? E se Deus quiser, ou se Deus achar que um de nós deve morrer como eles, o que vai acontecer conosco? Essa é a resposta que dá o 5º selo. Vamos ver aí. Vamos ler o 5º selo aqui, versículo 9 até o 11. Próximo slide. Versículos 9 a 11. Apocalipse 6, capítulo 6, versículos 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Tá. Então não tem cavalo, não tem cavaleiro, é uma visão, o 5º selo. Veja aí na folha. O número de cristãos fiéis mortos por causa da sua fé durante o 1º século certamente foi grande, mas não só durante o 1º século, né, como nós vimos. Entre as 7 igrejas, é presumível que, além de Antipas, outros cristãos haviam enfrentado o martírio e se recusaram a se submeter às exigências da idolátricas da sociedade imperial. O 5º selo revela o estado dos mortos em Cristo, ou seja, a situação das almas dos crentes que haviam sido mortos na terra por causa do seu testemunho fiel. Assim, o 5º selo confirma a ideia de que a ação dos 4 cavaleiros anteriores, né, foi primordialmente para os cristãos. Então, no Império Romano funcionava assim. E em muitos impérios ainda hoje funciona assim. O cristão ele era chamado. O cristão vem. O imperador pergunta: você é cristão? Ele diz sim. O imperador diz: então você vai morrer. Você nega o Cristo. E aí então, o cristão tem 2 alternativas. Se o cristão dissesse assim no Império Romano: não, eu nego.
eu não sou, ou eu vou deixar de ser cristão. Então o imperador dizia assim: bom, então aqui estão os deuses, você se ajoelha diante deles e adore os deuses de Roma. Se ele fizesse isso, ele saía ileso, não tinha problema nenhum. Mas se ele não fizesse isso, se ele mantivesse a sua fé, ele morreria. E a sua família poderia ser vendida como escravos. E os seus bens todos passariam a ser do Estado. E Jesus está dizendo, olha, o evangelho vai ser vitorioso. Permaneçam fiéis em todas as situações. Não adianta invocar nessa hora a teologia da prosperidade. Não adianta dizer, não, eu decreto, eu rejeito essa situação. Eu determino, isso aí não funciona, não funcionava. A situação era essa. A situação era gravíssima, né? Então, o quinto selo é um consolo para as 7 igrejas. É uma palavra para que as 7 igrejas soubessem aonde estavam os cristãos que tinham sido mortos. Então veja aí na folha, a alma deles estava no céu, em algum lugar intermediário, no túmulo. Então, por décadas, os cristãos vinham sendo assassinados dentro do Império Romano, e a justiça divina não parecia próxima de acontecer. Por esse motivo, o quinto selo revelou especificamente a situação dos mortos em Cristo e a relação da justiça de Deus com o sofrimento do seu povo. Agora veja ali o versículo de número 9, mais uma vez. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. Então João, ele viu, ali debaixo do altar. Então você tem ali no slide uma imagem que, logicamente, não representa a realidade, mas dá para a gente usar a imaginação com ela, né? Um altar, e debaixo do altar, as almas. Então, as almas ali elas podiam ser vistas. João estava vendo ali as almas. O que é o altar? O altar, ele fala daquilo. Moisés tinha um altar. Na igreja a gente não tem altar, mas o altar era o lugar do sacrifício. Então, debaixo do altar estavam as almas daqueles que tinham sido mortos. A gente tem aqui a primeira imagem, leões atacando uma família. Esses leões atacam essa família e essa família inteira morre, comida por leões. Onde vão parar as almas desses cristãos? Vão parar debaixo do altar que está lá nos céus. Que altar é esse? É o altar de Deus, um altar que fica diante do trono de Deus. Então essas almas, elas estão diante de Deus, né? Então veja ali, mais uma vez, o versículo 9. Debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido o quê? Mortos. Mortos é assassinados. Mortos. Eles foram mortos por quê? Qual a razão da morte deles? Eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, eles foram mortos por causa da sua fé. Eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Agora veja, irmãos, aqui um detalhe importante. Nós podemos ser barrados, mas a palavra de Deus, não. Eles foram mortos por causa da palavra. Eles foram mortos, mas a palavra, não. Aqueles cristãos, quando eles morreram, eles deixaram de existir para esse mundo. Mas a palavra de Deus, não. Porque o primeiro selo já diz que a palavra de Deus ela será vitoriosa. E Jesus já disse que o evangelho será pregado a todas as nações. Eles foram mortos por causa da palavra e foram mortos por causa do testemunho que sustentavam.
Por que sustentavam o testemunho? Porque diante das autoridades romanas, ou eles voltavam atrás e negavam o Cristo, ou eles sustentavam a sua fé e eram mortos. Uma morte por decapitação. Como nós veremos aqui, o pescoço será cortado. Né? Sim. Tem. O presbítero Manuel fez uma pergunta interessante. Por que separação de almas, né? Não vai dizer em nenhum lugar que as almas de quem não foi decapitado estão em outro lugar. As almas, elas estão todas ali. Dos decapitados e dos não decapitados. Mas por que ele enfatiza aqui os decapitados? Por causa daquele versículo, ser fiel até a morte. Por causa do testemunho. Porque o testemunho delas, porque foram mártires, morreram por causa da fé, é um testemunho muito forte. Eu posso viver a minha vida inteira na minha fé e não ser morto por causa da fé. Posso morrer por morte natural. Mas essas pessoas, como nós vimos, né, um número grande de cristãos, milhares de cristãos morreram no ano passado por causa da sua fé. Número de cristãos que foram mortos por causa da fé, que nós falamos agora há pouco, que se tem conhecimento, fora aqueles que foram mortos por causa da fé, que não se tem conhecimento. Interessante que ninguém fala disso, irmãos. 4.000 cristãos mortos por causa da fé, ninguém fala disso. Fala-se, morre um outro aí, dá notícia em todos os jornais, mas quando é cristão que morre, não enfatiza. Não há nos jornais o grito de que cristãos estão morrendo no mundo por causa da sua fé. Por quê? Porque não há interesse do mundo nisso. O mundo jaz no maligno. Então, olha só, eles foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Isso, irmãos, é um chamado para nós. Nós cremos na palavra de Deus. Temos a palavra de Deus. Temos pregado esse evangelho que é vitorioso, que foi dado para vencer, que Deus nos confiou a palavra do evangelho. Nós temos pregado esse evangelho. Temos testemunhado esse evangelho. Temos mantido o nosso testemunho firme. Quando alguém pergunta, você é cristão? Nós dizemos sim, e isso é visível em nós, tanto pela palavra quanto pelo testemunho de vida. É algo para a gente pensar. Historicamente, quanto mais a igreja ela foi perseguida, mais ela cresceu, mais ela foi santificada, né, no ambiente onde ela está, e mais os cristãos oravam, tudo mais quando vem a perseguição. Isso. Uma coisa interessante, a gente não consegue olhar tudo aquilo que está aqui na folha, né? Porque tem muito detalhe, você pode ler depois. Mas depois eu vou falar sobre essa coisa interessante. Agora veja ali o versículo 10. Versículo 10. Bom, antes de ler aqui o versículo 10, quero fazer um comentário sobre aquilo que o Marcos disse. É por isso que Pedro fala lá na sua primeira epístola, Pedro fala que se Deus achar por bem mandar a aprovação,
Se Deus achar necessário, Pedro fala, se necessário, né? Quando Deus acha necessário. Quando Deus acha necessário a aprovação, a igreja, ela não pode espernear como uma criança birrenta e dizer, não, eu não aceito, eu rejeito, eu não quero. Não, nós temos que entender que Deus ele tem um propósito e devemos nos submeter a esse propósito de Deus, para que haja crescimento espiritual. Estudando o Apocalipse, eu tenho pensado bastante que as nossas provações, elas podem ser grandes, mas elas ainda não chegam a esse ponto de morte, de escravidão. Lembrando aqui que, às vezes, ele coloca a escravidão como um estado pior do que a morte, por causa das condições de vida, né, que os escravos eles viviam. Então, veja aí as almas, versículo 10. Estão debaixo do altar, né, diante da presença de Deus. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ok. Então, elas clamaram, né? Então, essas almas, num primeiro momento, elas clamaram. O clamor delas, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro? Olha, irmãos, elas reconhecem, oh, tu és soberano, sobre tudo. Sobre o céu, sobre a terra, tu és soberano. Tu és santo, separado do pecado, da iniquidade, do mal, tu és santo. Tu és verdadeiro. Tu és verdadeiro. Elas estavam ali diante de Deus, estavam vendo tudo isso, mas elas perguntam, até quando? Né? Até quando? Ou seja, elas fazem uma pergunta temporal. Até quando? Qual será o tempo? Até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quando Caim matou Abel, Deus falou que o sangue de Abel, ele clamava, né? Por justiça. Então, essas almas, elas, num primeiro momento, elas clamam por justiça. Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? Até quando os cristãos vão ser perseguidos no mundo? Até quando cristãos vão ser perseguidos, mortos, serão feitos escravos? Tu não és soberano? A igreja não é tua noiva? Até quando? Até quando, Senhor? Então, num primeiro momento, elas clamam. Elas fazem um clamor. Imagine que sempre estão chegando dessas almas lá, né? Almas mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então, elas clamam. Qual é a resposta de Deus? Está no versículo 11. A resposta de Deus é numa atitude, né, e não em palavras. Então, a cada uma delas foi dada uma vestidura branca. Primeiramente isso. A cada uma delas foi dada uma vestidura branca. Essa vestidura branca, ela tem a ver com a roupa do vencedor. O vencedor ele seria vestido de branco, nós estudamos nos primeiros capítulos. Essa vestidura branca, ela tem a ver com a santificação e o perdão dos pecados. Essas almas, elas estão debaixo da onde? Do altar. O altar era um lugar de purificação, um lugar de expiação. E Deus, então, primeiramente, Deus concede àquelas almas roupas brancas, para que elas possam permanecer diante de Deus, e dizendo para elas, olha, vocês já têm essas roupas brancas, vocês já têm o perdão dos seus pecados. Elas fazem a pergunta, até quando o Senhor vai deixar de fazer justiça? E a primeira resposta de Deus é a roupa branca. Deus concede a elas o perdão dos seus pecados. Os irmãos se lembram
esse altar ele não aparece apenas aqui em Apocalipse. Lá em Isaías 6, quando Deus chama Isaías para ser profeta, Isaías ele fica com medo de Deus, ele diz assim: ai de mim, estou perdido, porque habito no meio de um povo de lábios impuros, meus lábios são impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E a Bíblia diz que foi tirada uma brasa do altar, que o anjo tirou e tocou na boca de Isaías, e ele diz: a tua iniquidade e o teu pecado foi tirado. Que altar era esse? Era aquele lá de Isaías. O mesmo desse aqui. O mesmo altar que aparece aqui em Apocalipse. O altar diante do trono de Deus. Um conforto. Seus pecados foram perdoados, deles nunca mais me lembrarei, vocês são vencedores, essa é a roupa do vencedor, né? A vestidura branca. E lhes disseram, versículo 11, lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Então Deus disse: olha, vocês vão repousar por pouco tempo. A palavra repousar aqui é descansar. Eles não estão no túmulos, eles não estão dormindo, eles podem falar, né, porque eles estão falando ali, mas agora eles estão num lugar de descanso. Eles sofreram nesse mundo, sofreram nessa terra, mas agora eles estão num lugar de descanso. E eles vão repousar ali por pouco tempo. Quero enfatizar aqui essa palavra pouco tempo. Pouco tempo, no Apocalipse, não é o nosso tempo, mas é, de fato, o tempo de Deus. Esse pouco tempo, ele vai durar desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então, a gente tem que tomar cuidado com a expressão pouco tempo, porque depois vai aparecer alguns textos que o inimigo também vai receber pouco tempo para agir, né? Mas o pouco tempo aqui se refere à primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Por quê? Veja ali o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completassem o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Não. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que a memória terrena vai ser apagada. Eles lembram que eles foram mortos, eles lembram que eles... Até quando, né, Deus não vai fazer justiça? Eles querem justiça. E Deus está dizendo: olha, eu vou fazer justiça, mas peguem essas roupas brancas, descansem um pouco, porque é preciso que se complete um número. Há um número de pessoas que precisam ser mortas. É isso, irmãos, não, que a Escritura está dizendo. E enquanto esse número não for completado, a justiça ainda não será totalmente feita. A ideia é que a igreja ela vai sofrer perseguição e morte até a vinda de Cristo. O que acontece no quinto selo? No quinto selo não tem cavalo, não tem cavaleiro. O quinto selo ele é uma resposta acerca dos cristãos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Sim. Não. Sim, vão para o mesmo lugar, conforme a gente vai ver, mas assim, o tipo de morte que esses tiveram é de destaque, né, de um galardão especial. São mártires da fé. Sim. A todas as nações. Sim. Pedro fala isso também. Pedro fala sobre... vamos abrir lá em Pedro. Espero achar aqui o texto.
Pedro, se alguém puder me ajudar, o versículo está na minha mente, mas sumiu. Não retarda o Senhor a sua promessa. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segundo Pedro, capítulo 3. Vamos ler aqui o versículo 8 em diante. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos é como um dia, o pouco tempo, né? O pouco tempo. Não retarda o Senhor a sua promessa. Qual promessa é essa? Da segunda vinda. Não, Deus está atrasando a promessa da segunda vinda? Não retarda o Senhor a sua promessa. Versículo 9. Como alguns a julgam demorada. Mas está demorando, né? As pessoas dizem, puxa, mas está demorando demais. Mas, continua lendo ali o versículo. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A ideia aqui, vê o que ele diz aí. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro está dizendo que há um número de pessoas que precisam também se arrepender. Enquanto esse número de pessoas que precisam se arrepender não forem completados, a segunda vinda não acontece. Aí ele vem como ladrão, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, devíeis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Agora vamos para o sexto selo. O que é o sexto selo? O sexto selo é a resposta de Deus à pergunta das almas. Até quando, ó soberano e santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Pense nessa pergunta, o sexto selo é a resposta a essa pergunta também. Então eu vou ler de novo, eu sei que está redundante, mas é para você fixar bem. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O sexto selo é a descrição, a primeira descrição do fim do mundo. É a primeira descrição da vinda de Cristo, a primeira descrição do juízo final que se encontra em Apocalipse. Lembra que Apocalipse não pode ser lido em ordem cronológica, mas em 7 partes. A primeira parte, a história da igreja. Aqui a segunda parte vai contar a perseguição, o sofrimento da igreja, as almas e a justiça de Deus feita, que nós vamos ver agora no sexto selo. E o sétimo selo não é a sequência do sexto? O sétimo selo é a sequência do livro, não a sequência do sexto, porque no sétimo selo nós vamos encontrar dentro do sétimo selo as 7 trombetas. Que eu vou deixar para depois, senão vai confundir você. Mas veja aí o sexto selo, capítulo 6, versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Não é um terremoto comum, irmãos. Não é que veio um terremoto. É um grande terremoto. É um terremoto que abala toda a terra. O sol se tornou negro como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os figos verdes.
O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Até aqui. Então, aqui o mundo acabou. O mundo está no fim. Jesus está... Você tem que ver aí nas entrelinhas a volta de Cristo. Cristo volta aqui. Porque o mundo acaba. Veja aí os detalhes, né, rapidamente, por causa do nosso tempo. O terremoto, tudo começa com um terremoto. Mas o sol não existe mais. O sol se tornou negro, o sol apagou. A lua se tornou como... A lua toda como um sangue, quer dizer, não tem mais sol, não tem mais lua, não tem vida na terra. É possível ter vida sem sol? Aqui é a vida, né? O fim da vida. As estrelas, se as estrelas caírem, né? As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. Então as estrelas caíram. Não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais estrela. O céu recolheu-se. Não tem mais céu, né? E todas as ilhas e todos os montes foram removidos do seu lugar. Isso aqui remete lá em Gênesis 1. A terra era sem forma e vazia. Tudo removido, tudo revirado. Até quando, Senhor, não julgas? Até quando o Senhor não vai fazer vingança? Veja o que Deus vai dizer aqui. A vingança de Deus, versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então aqui Jesus volta a um terremoto, não tem mais sol, não tem mais lua, não tem mais céu. E agora? Agora começa o julgamento. E diante do julgamento, 6 classes. Aliás, se você olhar aqui, na folha, aqui no ponto 2 da folha, né? Nós vamos ver aqui o número 6. Olha só, o 6 na Bíblia é o número do homem. Quando Deus fala lá para calcular o número da besta, ele vai dizer assim: o número da besta é 6, 6, 6. Quem tem sabedoria, calcule que é número de homem. A gente vai chegar lá, você vai se surpreender. Vai ver que não tem nada a ver com chip, nem com cartão de crédito. 6 estruturas são abaladas aqui, ó. Mas veja só. 6 estruturas são abaladas, nós já falamos sobre elas. Mas também, por sua vez, 6 classes de homens ficam em desespero na vinda de Jesus. Eles ficam em desespero, porque eles dizem, eles diante da vinda de Jesus, eles tentam se esconder, né? Eles tentam se esconder nas cavernas e nos penhascos. Eles tentam se esconder. Quem tentou se esconder, irmãos, quando pecou? Adão. Eles tentam se esconder. Mas quando eles percebem que não tem como se esconder, eles dizem assim, que essas montanhas caiam sobre nós. Porque é melhor a morte do que enfrentar a ira do Cordeiro. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então essa é a resposta, de Deus às almas debaixo do altar, mostrando que o dia da ira vem. Agora, quais são os homens que estão desesperados? Veja aí. Os reis da terra, os imperadores, né, os imperadores romanos, os reis da terra, aqueles que decretam perseguição contra a igreja. Aqui é reis, imperadores, presidentes, todos aqueles que se levantam contra a igreja. Os reis da terra, os grandes, os senadores, deputados,
os comandantes, os ricos, não é todos os ricos, né? A gente sabe que tem ricos convertidos, mas aqui os ricos, porque o comércio, a gente aprende em Apocalipse que o comércio ele gira em torno de uma idolatria. Os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Aqui, escravo e livre é uma classe só de pessoas, porque ele está falando de todo escravo livre. Porque muitos escravos, eles recebiam um título de liberdade, mas continuavam sendo da classe de escravos. Então, o julgamento vai ser sobre todos aqueles que fizeram oposição a Cristo, o julgamento será contra todos aqueles que fizeram oposição à igreja. E quem é que vai impedir Deus de fazer justiça às almas dos decapitados, que estão debaixo do altar? Quem é que vai segurar a mão de Deus? Essa é a pergunta, né? Quem é que pode suster-se? Quem é que pode se manter de pé diante da ira do Cordeiro? Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui, nessa hora? Exato, Manuel. Onde nós estaremos, né? Fica um vazio, né? Mas é porque nós vamos ver isso depois. Ele está contando a história por 7 ângulos. Esse é o segundo ângulo. O segundo ângulo é a resposta de Deus à igreja perseguida. Deus vai fazer justiça a essa igreja. O arrebatamento, essas coisas a gente vai ver depois. Deus não está respondendo isso agora. Deus está respondendo a pergunta ali, ó. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essa é a resposta que está sendo dada. Deus está dizendo, olha, primeiro as roupas brancas, fiquem aí, descansem um pouco, é preciso que se complete o número dos mortos, mas vai chegar a hora da ira do Cordeiro, vai deixar os homens desesperados. Eles vão tentar se esconder e não vão encontrar esconderijo. Da fé. Não. Não, só por, Deus sabe tudo. Não, 144 mil é semana que vem. Se você quiser saber os 144 mil selados de Israel, venha semana que vem. Sim. Tem um número. Tem um. Sim. Se você quiser saber, você que está vendo aí pela internet, venha semana que vem, 144 mil selados de Israel. A gente vai ver semana que vem. Ok, irmãos. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Orem, peçam a Deus entendimento. Se tiverem perguntas, podem enviar por WhatsApp. A gente vai trazer suas perguntas aqui para a classe, ok? Se forem perguntas que a gente vê que vai contribuir. Vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, que é tão confrontadora, palavra que nos desafia a vivermos um cristianismo verdadeiro, palavra que nos desafia a mantermos a fé e o testemunho, palavra que nos desafia a pregarmos esse evangelho e a nos mantermos vigilantes, sempre prontos
esperando o dia de Jesus Cristo, o Senhor. Perdoe os nossos pecados, fortalece, Pai, a nossa fé, e pedimos, Pai, usa as nossas vidas, usa esta igreja para alcançar vidas para Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.